relacionamento é troca, relacionamento é toque. E às vezes fala, estou andando com fulano que é ungido, olha, eu vou ficar ungido, é santo, vou ficar santo. Não se terceiriza. O relacionamento entre os homens, assim como o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento que é de troca, de toque. Não terceirize, nem em cultos. Não terceirize seu relacionamento com o Espírito Santo. Não é porque você vem num culto que o mover do Espírito está sendo percebido com maior intensidade, que isso te desautoriza a buscar o teu relacionamento pessoal com o Espírito. Amém? E que lindo, né? Nos faz crescer no conhecimento do outro. Todos esses fatores concernentes ao relacionamento nos vai fazer crescer no conhecimento do outro. O Espírito Santo já nos conhece. Amém? O labor é nosso. É nós que temos que nos empenhar para conhecer o Espírito e conhecer os planos de Deus para nós através do Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. O Espírito Santo é esse porta-voz de Deus em nós que faz com que eu perceba a voz de Deus. Nós, os nascidos de Deus, nós discernimos a voz do nosso Pai e do nosso Senhor através do Espírito Santo. É Ele que viabiliza essa comunicação. E o nosso desafio qual que é? Discernir seu direcionamento e a sua voz no meio do dia a dia. Quantos de nós já não pensamos assim ou já não ouvimos falar? Como é que eu vou saber se é Deus que está falando? No fundo, a gente cria uma formulinha, né? De saber assim, nossa, isso foi Deus que falou. Ou eu ouvi isso, será que é da carne? Será que é da minha mente? Será que é do inimigo? Não acontece com vocês? Comigo acontece bastante. Quando eu escuto a voz do Espírito, eu fico buscando discernimento. E esse é, eu acho que, o grande pulo do gato, de como discernir a voz do Espírito. E aí eu coloquei essa figura, que eu falei que assim, os mais novos podem até saber o que é, porque agora está na moda aqueles equipamentos retrôs, né? Porque antes de estar na moda equipamento retrô, acho que muitos não iam nem saber o que é isso aí, que é um rádio com aquele dial, né? Não sei como chama, eu falei dial, bom, enfim. O que eu quis simbolizar com esse rádio? Você imagina, quem já manuseou, quem já ouviu rádio num rádio como esse? Levanta a mão aí. Eita, povo jovem de Jesus. Vocês se lembram? Comigo aconteceu muito isso. Tinha uma rádio que eu gostava muito de ouvir, mas era tão difícil de sintonizar. Aí a hora que eu pegava, pulava. Tentava achar, ou às vezes ficava lá, não é? Ficava chiado. Assim é nosso relacionamento com o Espírito Santo. Para você sintonizar a frequência, esse barulho, esse ruído é o nosso dia a dia. Porque a gente acorda e é café para o filho, e vai levar filho, e é marido. E ali fica aquela rotina cheia de interferências. E não estou dizendo aqui que essas interferências sejam interferências malignas, são coisas do dia a dia. Quando Jesus diz, venha a nós o teu reino, Ele está chamando o reino de Jesus, a paz, a justiça, o governo, em meio ao nosso dia a dia. E para sintonizar essa voz do Espírito, é necessário uma sintonia muito fina. Sintonia fina. Por quê? Ou eu posso perder, posso não ouvir outra rádio e achar que estou bombando ouvindo o Espírito Santo. Ou escutar com ruídos. O que é escutar com ruído? Não ter claramente a direção do Espírito. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha uma trabalheira para achar essa rádio. Porque ela pulava, eu não conseguia sintonizar direitinho. Ou seja, demanda trabalho, demanda dedicação, demanda disciplina, demanda diligência para nós encontrarmos, sintonizarmos essa frequência do Espírito Santo.
Mais uma vez, quando nós começamos, nós dizemos que a presença do Espírito Santo é absoluta e é 100%. A rádio está lá. O Espírito Santo fala. Nós é que precisamos perceber. Amém? Ainda no Evangelho de João, Jesus diz do Espírito: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele nos vai guiar a toda a verdade. Isso quer dizer que quando eu sou guiada pelo Espírito, cada passo meu é confirmado na verdade. Se eu for atrás dele, ao lado dele, ele me guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, ele guiou a vida de Jesus e ele guia a nossa vida hoje. Hoje, ele está conosco todos os dias, comunicando, falando. Porque é interessante que o Espírito não para de falar se você não está ouvindo. Ele constantemente está nos falando alguma coisa. Quer seja no nosso coração, quer seja através de um irmão. Deus é muito criativo, né? Eu já fui... o Espírito já falou comigo, está dirigindo na estrada, você vê um outdoor, você vê alguma coisa num caminhão, coisas que são assim, corriqueiras. Só que naquela hora o Espírito escolheu aquele canal para tocar o meu espírito. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Coisas que você vê e te saltam aos olhos. E é exatamente aquilo que teu espírito precisava para ter um direcionamento. E não precisa de ninguém assinar embaixo, eu sou o Espírito de Deus, não. O teu espírito sente que é para você. Amém? Ele sabe a direção, porque o direcionamento dele é baseado na verdade. Por isso, ele reproduz a vontade de Deus. Eu coloquei aqui a figurinha de um homem sendo guiado por essa luz, que nós dizemos aqui ser uma representação do Espírito Santo como sendo direcionamento. Amém? E falando de direcionamento, essa sexta-feira eu estive com uma pessoa que tem experiências tremendas com o Espírito Santo, coisas assim muito específicas. E até ela contou algo assim que a pessoa, ela contou para uns irmãos, né, de um determinado grupo, irmãos já líderes na fé, não é daqui não. E ela falando que o Espírito tinha falado para ela. E era muito específico. Esses irmãos chegaram até de alguma forma duvidar. Nossa, mas o Espírito Santo fala desse jeito com você, que específico, né? Enfim, eu pensei em Filipe. Filipe, aqui em Atos 8, 29, o Espírito diz a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Você quer mais específico que isso? Antes dele encontrar o eunuco. E aí, eu quero falar alguma coisa com vocês sobre o sobrenatural de Deus. E se aprove a Deus eu estar aqui para ministrar essa aula, eu creio que alguma coisa da minha vida, com o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu posso contribuir como testemunho para vocês. E o dia que eu entendi que não havia nada de sobrenatural no mover do Espírito, que o mover do Espírito é o que Deus tem para mim e para você, é o comum para o Filho de Deus. Amém? Porque senão nós ficamos achando, não é para mim, é sobrenatural. Vai falar, vai ali. É sobrenatural. Não dá. Olha o meu pecado. Olha meu tempo que eu conheço a Jesus. Eu não leio tanto a Bíblia. É sobrenatural. Não é sobrenatural. É sobrenatural para o homem natural. E que nessa manhã, vocês reflitam sobre isso. Busquem o comum do Espírito, que é viver no Espírito. Que a nossa mente mude quanto a esse sobrenatural. É sobrenatural porque o homem sem Jesus não está acostumado a ver isso. Mas foi para isso, porque se nós achamos sobrenatural, torna-se ineficaz o ministério do Espírito Santo na terra. Que é esse ministério diretivo, aconselhador. Então é o que? Se Jesus deixou o Espírito Santo para nos seguir, o que há de sobrenatural? Peça para ser guiado do Espírito, crendo que isso é para você, é para mim e é para você. É o comum de Deus. O comum para o homem e a mulher de Jesus, o homem e a mulher cristão, é ser guiado pelo Espírito.
o que eles chamam sobrenatural, o Senhor diz para nós, é isso que eu tenho para vocês. Amém? Eu imagino assim, às vezes alguma coisa acontece e eu fico maravilhada, né, no meu quarto. Ai, olha só como Deus fez, falou isso. Eu imagino ele falando, filha, isso aí é só uma pontinha do que eu posso fazer. Eu quero que você viva isso todo dia. Amém? Glória a Deus. Vamos falar agora alguns pontos. Vamos falar agora alguns pontos concernentes ao relacionamento. O que eu preciso saber, algumas coisas parecem muito óbvias, mas se fossem tão óbvias assim, todos nós estávamos fluindo no Espírito Santo. E eu creio que, fluindo nessa interatividade, eu creio que tanto eu quanto vocês oscilamos nesse relacionamento. É possível desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito. Essa é a primeira coisa que tem que cair na nossa mente, que não é para mim, como eu disse agora há pouco, sobre o sobrenatural. É possível. E é um relacionamento de amizade. Jesus é simples. Nós complicamos tanto o nosso relacionamento com Ele. Ele é simples. É na simplicidade. Perceber o amor de Deus, o mover do Espírito nas coisas corriqueiras de casa. Os pequenos livramentos. As pequenas coisas, tudo começa, para eu dar crédito naquilo que eu chamo sobrenatural, eu preciso achar sobrenatural aquilo que é simples. O pequenino de casa. E a nossa amizade com o Espírito é simples assim, como essas mãos dadas. Sabe, apertar a mão, quando nós estamos orando, ou andando com alguém na rua que você gosta, que você aperta a mão, não é gostoso? Você sente ali aquela segurança, é uma troca. É um contato direto e constante que vai gerar essa comunhão e essa amizade. É um contato direto, sem hora marcada. Eu não preciso marcar hora para falar com o Espírito. Eu tenho que conversar sabendo que Ele está me ouvindo. Na segunda carta aos Coríntios, 13, 14, o apóstolo Paulo diz assim para essa igreja. Olha o que ele está liberando para a igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo. Ele está liberando o favor. Ele está liberando o amor. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É isso que ele desejava para aquela igreja crescente. Para aquela igreja que estava começando a se relacionar com Jesus. Ele desejava o favor, a graça de Jesus. O amor de Deus. Mas ele também desejava a comunhão do Espírito. É como se ele dissesse, o favor e o amor e a amizade da Trindade sejam sobre vocês. A graça é liberada, o amor é liberado, a comunhão é de dois lados, amém? Glórias a Deus. Em segundo lugar, então em primeiro lugar, eu preciso saber que é possível desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito. É possível. Em segundo lugar, o Espírito Santo é nosso mestre e guia pessoal. Vocês sabiam que o que tem feito vocês virem a essa escola de formação é o Espírito Santo que tem nos convencido? Amém? Ele, como porta-voz, é ele que tem feito com que cada aula ministrada aqui seja para você edificação, transformação, abertura de olhos. É ele que está aqui agora fazendo essa interface entre o que é falado através desse microfone, simplesmente por uma boca que resolveu abrir. Amém? Ele que faz essa interface do que está sendo falado aqui ao que chega até aí. E transforma isso em verdade. Ele sela, ele testifica. O que está sendo falado é verdade. Porque ele é mestre e porque ele é guia. O ministério central do Espírito Santo é nos ensinar e nos guiar. Se esse é o ministério central dele, eu preciso entender, antes de aceitar, que ele me ensina e que ele me guia. Que sem ele eu nada sei.
Sem mim, nada podes fazer. Amém? Que sem Ele eu nada sei e que sem Ele eu não sei nem para onde eu vou. Porque se antes de eu aceitar ser guiado pelo Espírito e ser ensinado pelo Espírito, eu não entender que eu nada sei e que eu não sei para onde ir, não vai ter valia nenhuma. É uma faca cega. A espada do Espírito fica cega. Não é nem espada do Espírito, não discerne nada. Amém? Ele é nosso mestre e nosso guia pessoal. Olha que lindo ali, essa imagem até bastante conhecida. Tem vários lugares, esses sites que você vê, uma representação ali de Jesus conversando num banco com um rapaz. Você vê que esse rapaz devia estar caminhando, ele está com a mochilinha ali do lado. Assim somos nós, peregrinando. Aqui acho que não dá para ver, aqui dá meio. Mas é Jesus conversando num banco com o rapaz, a mochila está do lado. E isso traz para nós que na nossa caminhada nós sempre temos o mestre para às vezes nos achamos um pouco perdidos e ali para nos dirigir, porque a nossa maior luta, a luta do nascido de novo, da nova criatura, do cristão, não é lutar contra o pecado e o diabo, é lutar contra a nossa velha criatura. E muitas vezes nós, no nosso caminhar, a gente decide ir para alguns lugares. Porque nós conhecemos, alguns lugares são mais, sendo mais comuns, são mais fáceis de ser trilhados. E na tendência da nossa carne, nós muitas vezes escolhemos trilhar esses lugares mais cômodos. E nessa hora que o mestre e nosso guia pessoal, através do Espírito Santo, nos guia, fala, alto lá, para aí. Né? É por aqui que você deve andar. Bom, o Evangelho de João, até na quinta eu falei, eu sou apaixonada pelo Evangelho de João. Eu sei que tem assim, algumas pessoas estão com o coração meio aflito, lê salmo tal, eu amo salmos também. Mas você tem um livro que, esse eu posso dizer que é o meu predileto, mas é o mais lido, predileto assim. Eu acho que é porque fala muito do amor de Jesus, o amor de Deus por nós. O Evangelho de João pinga amor, sabe aquela coisa assim? Quando ele começa a falar para Deus, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele fala com cuidado, né? Não só esse que o Senhor me deu, mas os outros. E eu me sinto tão amada. Porque, na verdade, quando a gente está amedrontada, o que a gente precisa? De amor, porque é o amor que lança fora o medo. Amém? Esse aí é uma chave, é um princípio. Uma chave que destrava as portas do medo. E na maioria das vezes, quando a gente trava na nossa caminhada, é a ansiedade, é o medo de alguma coisa. Aí eu vou lá para a carta de João, e ali eu sento ali do lado daquele, no lugar daquele homem ali do banquinho, e aí Jesus começa a falar para mim que Ele vai deixar o Espírito Santo, que Ele me ama, que Ele vai cuidar de mim. Aí eu fico toda, e o medo vai embora, porque o amor me cobre. Amém? E ele disse assim no Evangelho de João, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Porque existe um depósito espiritual de toda boa palavra. O que é boa palavra? Boa palavra é tudo que veio do trono em nós. E esse Espírito, ele é responsável por nos ensinar todas as coisas, não só uma coisa ou outra, criação de filho, ou como conduzir uma amizade, um relacionamento, não. Jesus disse que Ele lhes ensinará todas as coisas. Escuta, nós somos 100% dependentes do Espírito. Não tem uma área da nossa vida que nós possamos tocar sozinhos. Ele é nosso sócio, sociedade perfeita. Não tem forma de nós conduzirmos qualquer área da nossa vida se não for com o auxílio do Espírito Santo, porque Ele nos ensina todas as coisas. E na hora que nós precisarmos. Porque aqui Jesus estava falando para os discípulos, Ele mesmo tinha falado para os discípulos. Nós aqui, trazendo para a nossa realidade hoje, quando Ele diz, o Espírito lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, é tudo que nós temos recebido através da palavra de Deus. Amém? Tudo que nós recebemos na palavra, tudo que eu ouvi, porque a palavra ela é viva e eficaz, ela vai cumprir propósito.
Pode ser que você tenha dentro do teu espírito, dentro do teu ser, muitas palavras ministradas, digo até profecias da parte do Senhor. E algumas coisas ficam ali, sabe, assentado? Fica sentado. Só que das ações do Espírito da nossa vida é dar um impacto nessas palavras e fazer aquilo borbulhar. E aí vem. E na hora certa, vai te lembrar. Eu te disse isso, lembra? Então por isso você não vai fazer isso. Eu te disse isso, então levanta, tem bom ânimo. Tudo isso porque uma vez já me foi ministrado. Uma vez eu já ouvi. Nós somos homens e mulheres muito sábios. O que a gente tem que fazer? Se encher da palavra. Amém? Se encher esse depósito. Transbordar desse depósito. Porque o Espírito Santo nos fará lembrar. Tudo que nós já recebemos. Tudo que Jesus já disse. Amém? E ele também disse, para complementar, que quando o Espírito da verdade vier, nos guiará sobre toda a verdade. Nós já falamos sobre isso. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso mestre e é nosso guia pessoal. Lembramos que, no primeiro ponto, nós falamos que é possível estabelecer um relacionamento pessoal com o Espírito. E agora, o Espírito, em segundo lugar, é nosso mestre e nosso guia pessoal. Em terceiro lugar, mantenha o Espírito Santo em atividade. Mantenha o Espírito Santo em atividade. O Espírito Santo, o ministério, ele é ativo. É um ministério ativo. É um ministério de ação. Existe uma cooperação. Tanto que nós estamos falando de relacionamento. Existe uma cooperação. Eu coopero com o Espírito para que eu me mova. Por que eu tenho que cooperar com o Espírito? Porque ele me impulsiona, mas eu tenho que decidir obedecer, ouvir. Amém? Então precisa haver uma cooperação. Não pode haver resistência. Se houver resistência, eu paro a atividade do Espírito. Eu é que breco o mover do Espírito, porque o Espírito Santo, ele tem movimento. Ele movimenta na minha vida, ele me guia, ele me ensina, porque ele está me acompanhando. Ele está aqui. E a gente fica paradinho? Não fica, né? Com a mente passiva, misericórdia. Não. Então, da mesma forma que nós nos movimentamos, o Espírito Santo se movimenta. E porque o ministério dele é um ministério de ação. Mas para que haja cooperação, não pode haver resistência. Que tipo de resistência? Quando é que eu faço resistência ao Espírito Santo? Eu faço resistência quando eu entristeço e quando eu apago o Espírito. Isaías 63:10 diz assim: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Me revoltar contra o Espírito. Vamos trazer isso para o nosso dia. Me revoltar com o direcionamento. Me revoltar contra uma verdade que foi ministrada. E quando eu não quero, eu me revolto, eu me rebelo com aquilo que o Espírito liberou para mim, eu entristeço o Espírito, e nós estamos aprendendo que entristecer o Espírito é uma forma de resistir a ele. Mover, parar o mover do Espírito, é como se eu fizesse assim. Sendo que isso eu tenho que fazer o quê? Para o diabo, porque a Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A minha resistência, toda a minha força de resistência tem que ser para as forças das trevas. Para as forças das trevas eu faço resistência. Mas para o Espírito eu me abro. Amém? Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Apagar o Espírito é não alimentar o Espírito. Apagar o Espírito é não me relacionar com o Espírito. É não dar espaço para o Espírito. Não dá espaço para que ele se manifeste. E muitas vezes a gente se sente meio que apagando mesmo, né? Na quinta-feira me lembrei daquele versículo, vou falar novamente, que diz que o Senhor nosso Deus, ele não apaga o pavio que fumega. Amém?
Ele não apaga o pavio que fumega. Às vezes na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, nossa caminhada cristã, nossa caminhada na terra, né? Porque nós como cristãos, nossa caminhada tem que ser cristã. Nossa caminhada na terra, a gente se sente apagadinho. Mas é nessa hora que o sopro desse Espírito sopra forte, faz aquele fogaréu crescer. Eu posso estar ali mais contida, mas não reflexiva, porque estou amedrontada e não estou com vontade de orar, de ler. Mas o Espírito, Ele pode e Ele quer soprar sobre as nossas vidas e fazer com que estava apagando virar um fogaréu, amém? Não apaguem o Espírito, alimente o Espírito Santo, alimente o Espírito Santo, amém? Efésios 4:30 complementa sobre entristecer o Espírito. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu quero atentar vocês a essa palavra. Vocês foram selados. Somos um. Somos um. Nós e o Espírito Santo. E sendo um, temos que ter comunhão. E sendo um, temos que ter relacionamento. Porque Deus quis assim, que nós sejamos um com o Espírito. Amém? Por isso não entristecemos o Espírito. E a toda hora nós somos bombardeados por palavras negativas, por pensamentos negativos, mas eu creio que todos nós que estamos aqui ouvimos a voz do Espírito. Do que fazer e do que não fazer, a gente se faz de bobo. Porque pode ser que você perceba alguma coisa e, olha, será que é Deus que está falando comigo? Mas a gente nem para nos aprofundar um pouco. Você está num caminho para fazer alguma coisa, para concluir alguma coisa, quando você recebe um alerta. E no começo nós falamos sobre se relacionar a um hábito que a gente tem que exercitar, não é? Então uma dica prática, se é que pode se dar dica prática para um relacionamento do Espírito, uma dica prática qualquer. Se eu sentir no meu coração que alguma coisa não vai terminar bem, que aquela pontinha... Bom, eu tenho uma coisa na minha vida que é na dúvida é não. Né? Dúvida é não, para mim é não. Existe sim, não e não. Que é sim, não e dúvida. Né? Sim, não e não. Até a dúvida se transformar em sim, eu fico parada. Isso aí eu aprendi. Amém? Mas quantas vezes nós estamos ali empreendendo alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai decidir alguma coisa e sente um clique. O que eu tenho que fazer? Falando de dica prática. Parar tudo. Voltar ao Senhor. Antes de assinar. Antes de ligar. Antes de tomar a decisão. Até que estabeleça um sim no meu coração. Se existe uma dica para se dar, é nos empenhar em ouvir. O que eu estou fazendo nessa hora? A sintonia. Enquanto eu não ouvir, eu não faço nada. Amém? Eu creio que as nossas atitudes, dessa forma, vão alegrar o Espírito. Que bom alegrar o nosso Pai, né? Glória a Deus. Para terminar. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele age e reage. Como eu disse para vocês, o ministério do Espírito Santo, ele é ativo. Vendo sobre uma ótica, nós entendemos que Deus Pai criou. Ele é o Deus da criação. E todas as coisas estão sujeitas a Ele. Jesus, o Filho, redimiu. O ministério de redenção de Jesus já está concluído. Amém? Por que está concluído? Porque quando Ele expirou na cruz, Ele disse, está consumado. O ministério de redenção foi consumado. Porém, o Espírito Santo está ativo e auxilia em toda a obra divina em nossas vidas. Eu não estou querendo dizer aqui que Jesus não está ativo, porque nós entendemos que é uma trindade, amém? Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o que Deus colocou no meu coração são ações que foram feitas. A criação, a redenção. E enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, o Espírito Santo nos auxilia aqui.
em toda obra divina das nossas vidas. Toda obra divina, tudo que Deus tem para que nós façamos, Ele que vai auxiliar. Da obra menorzinha, da mais simples, como nós dissemos, as coisas simples, tudo auxiliado pelo Espírito, porque Ele nos ensinará todas as coisas. Ele também nos convence do que não fazer, de quem não ser. E aí depois que Ele nos convence do que não fazer, de quem não ser, é que Ele nos mostra o que fazer, como ser e para onde ir. Por isso é necessário que nós entendamos a nossa condição distante de Deus em algumas áreas, antes de sermos liberados para o caminho que Deus tem. E ser guiado por Ele, como eu falei bem no início, não é viver o sobrenatural na terra. É fazer com que o sobrenatural seja a única condição para se viver uma vida que vale a pena. Se é que chamamos sobrenatural o mover do Espírito, algo tão simples, tão gentil na nossa vida, que essa seja a única condição, o sobrenatural de Deus, a única condição de viver uma vida que vale a pena, de viver uma vida que vá nos satisfazer e também deixar um legado para os nossos descendentes. Amém? Gostaria de orar com vocês nessa hora, antes de nós terminarmos. Glória a Deus.